Olá, queridos, tudo bem? Nós estamos aqui na primeira aula de Egito, parte 1, onde nós vamos comentar sobre esses povos que chegaram e fixaram aí uma grande ideia, trazendo a frontalidade, trazendo várias perspectivas dentro da técnica e da história da arte, apresentando para nós aí uma diferença social, política, econômica e religiosa. Então vem comigo para a gente fazer aí uma análise dos povos egípcios. Ok, queridos, vamos comentar aí sobre o Egito. O Egito começou há 4.000 anos antes de Cristo e esses povos se solidificaram após a pré-história, ok? Com os homens do período neolítico, e a gente vai percebendo que esses povos foram evoluindo. Só para a gente dar uma recapitulada, eu sei que você que está assistindo essa aula provavelmente já pegou uma aula aí de pré-história 1, pré-história 2, e a gente precisa fazer aí uma linkagem para a gente entender como que foi essa passagem. É importante nós entendermos que nada acontece do nada, né? Ninguém dorme pré-histórico e acorda egípcio. O Egito se deu dentro de um processo que se organizou de forma política, econômica, social e religiosa. A gente tem que entender que esses processos não se firmaram no Egito. Vamos fazer aqui uma retrospectiva. E é importante a gente fazer essa linkagem e relembrar alguns aspectos para nós entendermos que tudo acontece de forma progressiva, ok? Então, na pré-história, nós temos os povos que nós chamamos de período paleolíticos, os homens neandertais, né? Eles eram nômades, eles tinham dificuldade de convívio social, ok? E tinham também dificuldade de trabalhar a estratégia de caça, ataque e defesa. Então a gente vai perceber que o homem ainda está muito arcaico, ele está muito atrás ainda. E as representações em pintura era propriamente dito para refletir o seu cotidiano, o seu dia a dia. E não por uma questão de estética pela vaidade, pelo ego, ok? Nós temos a segunda fase que nós chamamos de Paleolítico Superior. Claro, o homem já dominava o fogo, então a gente vai perceber que algumas características vai melhorando, como a estratégia de defesa, de caça, ok? A estrutura física também é uma coisa que melhora bastante, porque o homem da pré-história é um homem atarracado, com pernas para dentro, um pouco cocundo, tórax muito grande. Então a gente vai perceber que também a questão do físico não foi algo que cooperou muito bem, pelo fato deles ainda morarem em cavernas, enfim, e ter toda uma questão de vida social que induziu eles a isso. E na sua última fase nós temos o homem do período neolítico, que nós chamamos de homem Cro-Magnon. O homem Cro-Magnon, ele é um homem mais alto, com uma caixa torácica menor, ok? Ele consegue ter mais habilidades, aqui a gente já começa a falar de agricultura, ok? O homem já consegue se organizar de forma social, aqui eles não são nômades mais, eles começam a criar tribos perto dos rios, beleza? E essa estratégia de caça e de defesa e ataque, ela é muito aumentada. Nós vamos perceber que esse homem ele cria resistência e começa a aparecer também as primeiras arquiteturas. Ok? Então, olha só que fantástico, gente. A gente vai perceber que até mesmo na pré-história tudo foi de forma progressiva. Essa questão da vida social, da organização do homem para criar uma polis, ok? Para se organizar de forma social, aconteceu no Egito, porque justamente isso já acontecia no período neolítico. O Egito ele fica situado ali no rio Nilo, e a gente tem uma visão, uma localização geográfica muito bacana. Quando nós falamos do Egito, a gente tem que lembrar também dos povos mesopotâmicos. Egito e Mesopotâmia são duas civilizações que cresceram juntas, beleza? E a gente vai perceber algumas diferenças, porque o Egito foi privilegiado. Na Mesopotâmia nós temos vários povos, fenícios, sumerianos, acadianos e vários outros, caldeus. E o Egito foi uma sociedade
mais distante da Mesopotâmia por causa da questão territorial. Eles souberam escolher de forma estratégica esse território. O rio Nilo era um rio de muita fertilidade, um rio provedor, e nós vamos perceber que essa questão geográfica facilitou o crescimento dos povos egípcios. Foi o que disse o historiador grego Heródoto há 2.500 anos. E continua sendo verdade. O Egito é o Nilo. O resto é o imenso Saara, o deserto mais quente do mundo. O Nilo fez florescer uma das civilizações mais fascinantes da antiguidade. A Mesopotâmia fica situada entre o rio Tigre e Eufrates. Em épocas de cheia, o rio Tigre e Eufrates transbordava e empapava tudo, alagava tudo. Então, a gente vai perceber que tinha essa dificuldade, as pessoas sofriam muito com as enchentes. E já o Rio Nilo não, o Rio Nilo, claro, enchia, mas ele tinha vazantes, né? O estrago era menor. E a gente vai perceber também que os egípcios se tornam aí ótimos irrigadores, justamente porque consegue também administrar esse domínio da água, tá? Queridos, eu vou colocar aqui para vocês um mapa para nós nos encontrarmos melhor, ok? Nós vamos perceber aí que os povos egípcios se deram aí no leito do rio Nilo, ok? Como eu disse, o rio Nilo era um provedor. E nós temos à direita a Arábia, à esquerda a Líbia, e nós vamos perceber um grande território areoso, ok? Então era realmente um deserto de areia, e a distância dos povos até o Egito era muito grande, ok? E logo acima nós temos aí o oceano. Então, gente, presta atenção aqui. Alguém ter que atacar o Egito era muito difícil, né? Até que o povo andasse Então, até essa galera chegar, gente, no Egito, o povo já cansou, tá com a língua do lado de fora, não existe guerra mais. A gente vai perceber que o Egito não teve conflito com muitas civilizações. Claro, existe dois conflitos ali, mas não foi uma civilização que brigou com os outros povos. Até porque o Egito era muito rico. Eu sou rica! Tinha muito poder, né? Eles já dominavam também a agricultura. E a gente vai perceber que tudo aquilo que os neolíticos faziam, eles melhoraram e aumentaram muito mais essa ideia da questão da agricultura econômica e também religiosa e política, ok? Bom, e eu quero destacar aqui algumas características. Nessa aula nós não vamos destrinchar de forma muito clara, mas eu quero colocar aqui alguns pontos que nós vamos tocar ao longo das aulas de Egito, né? E quais são as características dentro da pintura? Nós vamos perceber que nós trabalhamos a questão da frontalidade, ok? Vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Nós vamos perceber também, galera, que a frontalidade está muito associada à questão da proporção. A gente só vai começar a ver sobre proporção, geometria, que são questões matemáticas que estuda a característica do corpo, as medidas do corpo, lá na Grécia, lá na frente. Só que, como eu disse, que tudo é progressivo, essa questão da proporcionalidade já começou no Egito, tá? Eles queriam alcançar um estágio de perfeição muito grande. Claro, eles não conseguiram de forma assim 100%, mas a gente vai perceber que eles já estavam no caminho, já estavam evoluindo, ok? Mas a frontalidade foi uma característica dos egípcios. A gente vai perceber que geralmente era assim, o corpo na lateral, ok? O rosto de lado e aí o tronco aqui virado, os pés, não dá para vocês verem os pés, mas os pés um à frente e outro atrás, ok? Assim, e esse olho assim. Bom, depois disso a gente vai ver também a questão dos planos, né?
Tem muita gente que fala assim, mas questão de plano é uma coisa que é trabalhado lá na Roma, lá na Grécia. Não, isso é trabalhado no Egito, tá? A gente vai perceber que o plano é trabalhado sobre a profundidade, né? A gente vai ter o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, e aí vai. E quanto mais planos, mais profundidade a obra tem, ok? Eu vou fazer aqui um comparativo e vou mostrar para vocês as primeiras versões do Mortal Kombat. Perceberam aí? Olha só, eles estão todos em primeiro plano. Não existe uma profundidade aí. Agora eu vou mostrar para vocês uma versão nova do Mortal Kombat. Liu Kang wins. Fatality. Percebam que agora tem vários planos e por isso se trabalha a visão em 3D. Outra coisa também que nós podemos perceber é que nós temos muitos artistas anônimos. Sim, isso mesmo, artistas anônimos que fizeram muitas obras e participaram desse processo artístico do Egito, mas que até hoje nós não sabemos quem são. Outra característica são as cores chapadas. A gente vai perceber, gente, que não existe degradê nas pinturas egípcias, é tudo muito chapado. Olha, vamos fazer aqui um comparativo. Eu gosto muito de fazer um comparativo com o contemporâneo e o início da história da arte. Se a gente pegar esse estilo chapado das cores, das nuances, a gente vai lembrar de um estilo chamado Knife, onde as cores são chapadas e não existe luz e não existe sombra, ok? É tudo vermelho, é tudo amarelo, é tudo azul, é tudo verde, é tudo. Filmes que eu quero aqui deixar para você assistir, claro, é uma inspiração e são filmes que trazem algumas características do Egito, como a pintura, como o tipo de veste, tá? O Príncipe do Egito. O sal do suor sobre a testa. A Múmia. Outro filme também muito bacana é A Cleópatra. Gente, esse filme é fantástico. Sabe por quê? Porque a gente vai perceber que esse padrão de beleza, lembra que eu falei sobre estética? E o que é estética? É o belo sobre o belo, é aquilo que reflete a beleza da arte. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais linda do que eu? E esse padrão de estética do clássico já era uma coisa inspirada lá no Egito, porque o Egito se tornou um império de muitas perfeições, ok? Onde a beleza tinha que estar no topo. A gente vai perceber isso nas mulheres, ok? Onde elas já trabalhavam ali a questão estética, a questão visual, a roupa, o corpo, o suprassumo da beleza. Outra característica também do Egito é a antroposomorfia. Meu Deus, vou falar de novo essa palavra. Antroposomorfia, isso, a antroposomorfia, que significa parte homem, parte animal. E a gente tem aí vários deuses, né, que fizeram essa representação figurativa. Osíris, que tinha ali a cabeça de um chacal e corpo humano. A gente vai perceber também que isso também foi parar na arquitetura, na escultura, ok? As esfinges com corpo de animal, de onça e cabeça de gente, e essa foi uma característica predominante dos povos egípcios,
E claro que isso também tem uma ligação muito forte com a crença. A crença é uma coisa muito fantástica, porque se nós pegarmos ali, já na pré-história, no período neolítico, o homem já fazia adoração ao deus Sol. E com relação à crença dos egípcios, a gente vai perceber que tem essa ligação com os neolíticos, essa veneração a tudo aquilo que provê vida. Nós temos aí o primeiro elemento, porque são 4 elementos que representam a eternidade na crença religiosa, ok? Dos egípcios. E o primeiro elemento é o Sol. Por que o Sol? Porque o Sol representa a eternidade. O Sol, ele nasce, ele recolhe e no outro dia ele nasce de novo, ok? Então ele é eterno, ele nunca vai ser destruído, ele é supremo, ele é o máximo. O segundo elemento é o rio Nilo. Por que o rio Nilo? Porque o rio Nilo, minha gente, é um rio provedor. A gente vai perceber que desde a pré-história o homem, estrategicamente, já pensava em criar suas civilizações próximos a rios, porque rio simboliza vida, beleza? Então, o rio Nilo também apontava para a eternidade, porque era um provedor. O terceiro elemento é o papiro. Sim, o papiro, porque o papiro aponta para a prosperidade, tá bom? O papiro era aí um dos maiores mantenedores financeiros dos egípcios. Através do papiro eles faziam sandálias, roupas, barcos, cestarias, enfim, uma infinidade de coisas. E nós vamos perceber também que o papiro representa a eternidade, né? O sustento dos egípcios vinha por causa do papiro. E o quarto elemento é a flor de lótus. Gente, em época de enchente, aí nós vamos colocar uma enchente. Do interior da África, ele avança até a costa do Mediterrâneo ao norte. Flor de lótus desaparecia. Mas quando o rio Nilo voltava ao normal, a flor de lótus ressurgia com mais vida, com mais vigor e novamente apontando para a ressurreição, de que realmente essa ideia de ressurgir após a morte, ela é real. E para finalizar, eu quero colocar aqui uma imagem. Observem aí a imagem. Nós temos a primeira fase, que nós chamamos de pré-dinástica, a segunda fase, que nós chamamos de Antigo Império, Médio Império e, por último, o Novo Império. Nós vamos perceber que na primeira dinastia nós vamos falar aí dos faraós, antes dos faraós, das dinastias, e durante esse processo vai sofrendo uma alteração dentro da pintura, da arquitetura e também da escultura, que nós vamos discorrer ao longo das próximas aulas. Bom, queridos, e é isso aí. Espero que você tenha anotado todas as características e deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo e é isso aí.